muito grande em fazer parte, né, dos raciocínios espíritas, e nesse quadro principalmente Claridades Evangélicas, que tem o propósito de, através de alguns contos, nos passar uma mensagem. Os contos, na verdade, eles têm uma propriedade de alcançar a nossa alma, a nossa essência, através do nosso inconsciente. Os contos têm uma proposta realmente transformadora. Não é à toa que Jesus, né, fazia uso das metáforas, ele sabia por quê. E Chico Xavier, ele tem assim um arcabouço imenso de contribuições que ele nos traz através das suas histórias, como ele diz, desse mundo e do outro mundo, que contribuem por demais com a gente. E vasculhando a obra dele, eu me deparei com uma historinha que ele nos traz, que é o Diálogo e o Estudo, onde dois companheiros da Seara Espírita, saindo do centro do centro espírita nos seus trabalhos, eles começam a conversar, e o Teodomiro, ele simplesmente é religioso, né? Apela para a fé e para a religiosidade, para sensibilizar os corações humanos, mas o Cássio Telles, ele defende a ideia de que a ciência é bastante, né? Ela por si basta. E nesse diálogo muito intenso, nessa defesa dessas duas teses, dessas duas vertentes, o Telles, ele simplesmente coloca para o Ferreira que a ciência, ela basta na medida em que ela nos supre de todos os recursos pelos quais nós precisamos, né, para viver. Foi a ciência quem produziu o avião, foi a ciência quem produziu o carro, é a ciência quem produz a tecnologia, e que ele já estava assim refletindo muito e já se sentia saciado da contribuição até mesmo dos espíritos em trazer a história, né? E que ia para o Velho Testamento e volta para o Novo Testamento, e vem os evangelistas e os espíritos comentam as mensagens dos evangelistas, mas que ele preferia se apegar à ciência porque era algo mais visível, mais palpável, consequentemente mais material, e para ele poderia fazer sentido. Mas o Ferreira contradizia, né? Ele diz, mas a ciência, ela não é capaz de dar sensibilidade ao homem. A ciência não faz essa conexão com o espírito e com o coração humano. É preciso que se tenha religiosidade. A religiosidade tem o seu papel. E o Telles, ele simplesmente continua insistindo de que a ciência por si só basta e que ele já está cansado disso, e convidava o Ferreira a rever as suas convicções, né? Como quem propõe, passe para o lado da ciência, né? Que essa doutrina, ela já não traz tanta contribuição para a nossa vida. E eles vão caminhando, e como de hábito, quando termina o seu trabalho, sentam para um café, num restaurantezinho, bem humilde e modesto, quando de repente na televisão aparece um repórter, né, conhecido daquela cidade, e traz uma espécie de proposta de reflexão, onde ele mostra que a humanidade corre sério risco, né? E esse risco vem exatamente da tecnologia produzida pela ciência. Nada vem a calhar, nada é sem momento, é sem sentido. E esse repórter discorre sobre as mazelas que assolam a humanidade. Ele fala da inteligência que produz, faz uso indevido e equivocado da energia. Aquela energia que é a mesma que pode salvar, é a mesma energia que mata. Ele traz a possibilidade de uma simples maleta contendo vírus, né, previamente elaborados e cultivados, dizimar populações se jogados em açudes que abastecem os grandes centros urbanos com aquela água, e a maldade humana ela pode fazer uso disso. E conversando até com um amigo que era portador de depressão e hoje já se encontra num estado mais sereno, ele dizia que tinha medo da guerra, e esse artigo, esse conto de Chico Xavier, nos remeteu àquele momento, né? Eu digo, poxa, eu não tenho medo da possibilidade da guerra, porquanto, e esse repórter fala nesse restaurante, nessa matéria, apertando um botão, aquele que aperta o botão para disparar uma guerra também sucumbe com ela, né? E esse repórter, ele chama a atenção que o progresso tecnológico faz com que a única forma de evitar
o uso dessas armas químicas, né, psicoquímicas, seria uma intervenção balística, né? Só que essa intervenção balística, ela vai explodir ou danificar aquele veículo que leva aquelas bactérias, aqueles vírus, e na verdade se produz a destruição daquele de onde emanou-se aquela tecnologia, aquele artefato virulento, como também a própria nação, né, que fez uso de um míssil para se defender. Isso me remete ao que Kardec traz no seu livro Obras Póstumas, em que ele insiste que a religiosidade ela não perde nada abraçando a ciência. Do mesmo jeito que a ciência nada perde abraçando a religiosidade. E a ciência por si só não basta, ficou claro nessa matéria, e o Ferreira volta-se para Teles e diz: o que é que você pensa agora a partir desse conteúdo? Né? E cai exatamente o que Kardec nos faz ver e refletir, que a ciência por si só não basta, a religiosidade também por si só não basta. É preciso que haja um complemento, né? Elas se completam, elas não têm propostas excludentes. A lei é a mesma, tanto a lei física como a lei espiritual, ela emana do universo, emana do mesmo Pai. E a construção passa pela reflexão da religiosidade e da ciência, como também o aspecto filosófico trazido pela doutrina espírita. Esse conto trazido por Chico Xavier, ele vem muito a calhar e ele encontra uma ressonância no que Fênelon nos traz no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 ou 5, onde ele diz que Jesus não esqueceu e levou 1800 anos para trazer a consolação prometida. Era necessário que essa consolação encontrasse a ciência num patamar evolutivo que pudesse dar suporte à doutrina consoladora que estava vindo. Então, a proposta que Chico Xavier traz através desse conto é que a gente não exclua a ciência da religiosidade e muito menos a religiosidade da ciência. Talvez seja o maior contributo que a gente tem para fazer face à misericordiosa oportunidade da reencarnação de nos transformarmos, ainda que um pouquinho, em pessoas melhores.